Vou continuar a apresentação aí sobre a Liga. Na verdade, primeiro, boa noite para todo mundo que está conectado, pessoal da Liga, pessoal que não é da Liga, na verdade. Prazer estar aqui. E a gente vai complementar um pouco a apresentação que a gente começou semana passada. Então, muito seguindo aquela linha, já que a Liga, nesse momento, não pode ter participação de vocês dentro do hospital, a gente vai tentar manter alguma aulinha de segunda-feira ou algum outro dia da semana, depende, mas com a ideia de manter uma rotina de atualização para vocês, de a gente discutir algum tema, mostrar alguma coisa, para vocês, obviamente, irem vendo um pouco de cada coisa ali da emergência e mantendo, pelo menos, a cabeça ativa dentro da especialização, tá? Semana passada, a gente começou um pouquinho com síndrome coronária aguda, mas com supras em VST. Então, relembrando, eu comentei um pouco sobre a questão do trombo agudo, do fechamento completo do vaso, falei um pouquinho de terapia clínica, mas principalmente foquei na reabertura mais precoce possível, então a recanalização. A ideia é a gente abrir o vaso correndo, ou com angioplastia primária, ou com trombólise, então aquele conceito de realmente a correria, porque tempo é músculo, e a gente precisa abrir a artéria o mais rápido possível. Quando a gente fala em síndrome sem supra, é um pouco diferente daquele conceito que a gente falou semana passada. Então, não é que ela não seja grave. Quando a gente fala da casuística, ela representa mais ou menos 70%, 80% de todas as síndromes coronarianas agudas que a gente tem no pronto-socorro. Ela tem um índice de mortalidade também elevado, não é que o índice é baixo, mas a gente tem um espectro muito maior. Então, desde o doente muito grave até o doente pouco grave. E que dá um leque para eu pensar em tratamento desses doentes, ter tempo de trabalhar com eles, não tão rápido quanto geralmente a síndrome com supra se apresenta. No entanto, na grande maioria das vezes, eu vou mostrar, é uma suboclusão do vaso, tem trombo também, às vezes o doente pode ter instabilidade associada, e muitas vezes ele é um sem supra que pode evoluir para com supra dali a 1 hora, 2 horas, se eu não tratar o doente de maneira adequada. Então, eu tenho um pouquinho mais perspectiva, eu consigo agir nele com um pouco mais de tranquilidade, mas eu tenho que tratar, e eu tenho que tratar ainda relativamente rápido, tá? Quando a gente fala da síndrome sem supra, lembra que eu mostrei essa figura na semana passada? Vale a mesma figura, na verdade. Por quê? Porque é o doente também que começa a ter dor, muitas vezes até em repouso, tá? A dor torácica é absolutamente igual à síndrome com supra, então é a angina mesmo, pré-cordial, reta external, epigástrica, irradiação dos membros cervical, epigástrico, dorsal, pode ter fator associado. O grande lance é que, como eu falei, às vezes não tem fator desencadeante. Então, aqui eu lembrei para vocês da semana passada, aquela figura do Néter, o doente subindo velhinho, no frio, com peso, subindo uma escada, saindo do restaurante. Então, a cara da angina, né? E fazendo sinal de Levine. E aí, tanto faz uma coisa ou outra. Só o que eu chamo a atenção é que, geralmente, no supra, a gente costuma ver muito mais sintoma associado. Então, a gente vê mais náusea, a gente vê mais vômito, a gente vê um doente com mais diaforese. Então, é um pouquinho diferente nesse aspecto, mas não quer dizer nada. Você pode ter o supra que não tem absolutamente nada, você pode ter um supra, você tem o sem supra que está absolutamente chocado. Isso é caso a caso, a gente tem que realmente avaliar, só o elétrico vai definir. No momento inicial, se o doente chega no pronto-socorro, na abordagem inicial não muda absolutamente nada, né? Então, eu levo o doente com dor para a sala de emergência, eu monitorizo o doente, tanto a parte cardiológica, a pressão, oximetria. Se a saturação estiver menor que 90%, vai para o oxigênio do mesmo jeito, ou seja, a abordagem inicial não muda absolutamente nada em relação àquilo que a gente falou com o supra. E lembra que eu tinha comentado, quem se move, ganha move. Então, monitor, oxigenação se necessário, acesso venoso, exames gerais. Isso não muda nada, e aí na sequência, obviamente, o eletro. No eletro, lembra que eu falei? No supra, muito claro, viu? Supra, estratégia terapêutica é uma só, vamos tratar daqui para frente, seguir o jogo, necrose transmural, correria para tratar esse doente. O sem supra é um pouco diferente. Eu posso ter um eletro absolutamente normal, não ter nenhuma alteração eletrocardiográfica, e dependendo da casuística, 15 a 40, até 50% das vezes, eu posso ter um eletro que não tem nada específico. Mas eu posso ter um eletro com alguma alteração isquêmica, sim. Então, desde o infradesnivelamento,
No supra, lembra que eu comentei que você precisa de 1 milímetro de supraesnivelamento para dar diagnóstico? No infra, basta meio milímetro para você dar diagnóstico, né? Eu posso ter só uma inversão de onda T, que também é uma outra característica da síndrome sem supra, ou, como eu falei, eu posso ter um eletro normal, que não exclui, né? O sem supra, geralmente é uma isquemia subendocárdica, não é transmural. E, geralmente, como eu falei, se correlaciona com um vaso aberto. No entanto, deixa de ser grave? Não deixa de ser grave, você tem que tratar. Não morre doente com sem supra? Morre também. Então, você precisa realmente tratar o doente corretamente. Mas é menos grave do que a síndrome com supra. Isso é fato, e a abordagem não é tão na correria quanto a gente costuma ver na síndrome com supra também, tá? Um detalhe importante, a síndrome com supra, a amplitude tem correlação com o prognóstico, você vê evolução formando onda Q, invertendo onda T com o tempo. Na síndrome sem supra, essa evolução ela não existe, a correlação da amplitude não tem necessariamente a ver com o prognóstico, e um dado importante, a síndrome com supra marca a parede. Então, no supra, eu sei que a anterior deve ser descendente anterior, inferior pode ser coronária direita e circunflexa. No sem supra, não existe correlação direta. Então, o infra, ele pode ser um infra difuso, ele pode ser um infra da anterior, da inferior, não necessariamente tem correlação com a parede afetada. Isso não é tão específico quanto o suprasnível que a gente costuma ver no eletro. Só duas coisas marcam parede, onda Q e supra. O infra não faz esse tipo de correlação. Aqui, eu mostrei essa pergunta, esse slide na última aula, foi a mesma coisa, a fisiopatologia é a mesma, pessoal, tá? Então, você começa exatamente da formação da placa, a placa vai progredindo, e aí, se você tem uma placa com muito lipídio, com uma placa fina, com uma capa fina, com muita inflamação, em algum momento de estresse, em algum momento aleatório, ela pode romper, geralmente na borda da placa, expõe subendotélio. Quando expõe, você começa a formar agregação, começa a formar trombo, e aí você vai formando tanto o trombo branco quanto o trombo vermelho. Na verdade, é uma coisa que se mistura. Qual que é a diferença? Isso seria equivalente a um supra, ou seja, a oclusão completa do vaso. Isso seria equivalente a você ter uma síndrome sem supra, ou seja, a oclusão parcial do vaso. A gente correlaciona muito bem, geralmente, 70% de oclusão a mais com sintoma, mas isso é variável doente para doente. Tem doente que chega muito mais grave, doente que chega aparentemente menos grave, mas às vezes é uma placa rota, instável, e que gera a clínica do paciente, sim. A evolução é muito parecida em termos de ser minutos, é muito rápido que acontece isso. E pode até a suboclusão do vaso ou a oclusão total, no caso do supra também, tá? Aqui só um exemplo de fisiopatologia. Então, aqui um supra, trombo absolutamente bem organizado, o fechamento completo do vaso, da luz. Isso aqui, óbvio que esses dois doentes não evoluíram muito bem, né? E aqui o sem supra, que você tem um trombo na luz, mas vocês veem que a luz não está 100% ocluída. É uma luz que ainda tem uma suboclusão, ainda tem lúmen, ou seja, até certo ponto ela ainda está aberta, tá? Esse aqui, pessoal, são eletros que a gente tem, por exemplo, na apresentação. O que eu quero que vocês reparem? Tem um infrinha, um infrão, na verdade, em D1 AVL, tem infra em toda a parede anterior, tá? Estou mostrando aqui um infrasnivelamento muito claro, ó, com relação ao de base, como tem um infrasnivelamento em toda a parede que vocês estão vendo aqui. Até tem um esbocinho de um supra, mas só uma derivação, o restante não tem um daqui, não tem nada, ou seja, é um infra praticamente difuso no eletro do doente, tá? Eu vou mostrar outro aqui, ó, esse é outro eletro, esse aqui é até mais claro para a gente ver. O infra de todas as derivações, na verdade, então infra difuso, completo, bem pronunciado, tá? Então D1, AVL, toda a lateral V5, V6, toda anterior, toda a parede inferior também, tá? Inclusive não só o infra, mas vejam que tem também uma inversão de onda T profunda em todas as paredes aqui, principalmente na parede anterior, tá? Isso é clássico de isquemia subendocárdica, é clássico de suboclusão coronariana, e é um eletro de altíssimo risco, mesmo não sendo infarto com supra. Não é aquele doente que eu preciso sair correndo para hemodinâmica, mas se eu não tratar ele, óbvio que ele pode evoluir mal, pode fechar o vaso completo, e não é o que a gente quer que aconteça. Então, o doente, para você fazer uma ação rápida, apesar de, como a gente comentou, não ser uma emergência. Esse eletro especificamente, pessoal, para vocês gravarem,
é um infradifuso, todas as paredes, com um supra de AVR, e que ele é clássico do que a gente chama de lesão de tronco de coronária esquerda. Então, geralmente, esse tipo de eletro é clássico do tronco da coronária esquerda com lesão, tá? Que é uma coisa muito grave, que é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Quando a gente vê a síndrome sem supra, então, o doente chega com dor torácica, eu classifico como síndrome coronariana aguda. Quando eu jogo como síndrome sem supra, é tudo que não tiver supra no eletro. E eu vou ter uma grande divisão que é baseada no quê? No marcador de necrose miocárdica. Hoje o nosso grande marcador é a troponina, né? Quando ela é positiva, eu chamo de infarto sem supra. Quando ela é negativa, eu chamo de angina instável. Basicamente é essa a divisão. Às vezes fica muita dúvida nesse conceito, mas o clássico é você não ter supra no eletro e você simplesmente vai comparar o marcador. Positivo, negativo, diagnósticos diferentes para a gente classificar. Uma vez que eu tenho a classificação, no pronto-socorro, pessoal, a gente vai fazer uma terapia clínica muito parecida com o que eu falei do supra. Então, entra o AS, entra a dupla antiagregação, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, vai entrar a heparina, é exatamente igual. O trombo, aqui eu vou dizer que a terapia clínica talvez é mais importante até que no supra, porque esse trombo não está ocluindo completo, ele está instável. E se eu jogar o medicamento lá, muitas vezes eu seguro e não deixo progredir mais. Então, é mais importante até aqui do que o que a gente estava imaginando no supra. E aí eu sempre faço uma classificação. Então, eu olho para o doente e eu tenho algumas tabelas, essa é uma delas, que é a classificação do Brown, que eu classifico o doente em alto, médio ou baixo risco. Isso é uma coisa que no sexto ano todos vocês acabam decorando. Então, alto risco doente de idade elevada, mais de 75 anos, dor recorrente, chega com dor no pronto-socorro, angina prolongada, instabilidade clínica, então choque, edema agudo, infradesnível de ST, troponina elevada. O médio risco, o paciente que já usa S, já é coronariano conhecido, já teve AVC, tem uma inversão de IODA-T, é uma angina instável que a gente chama de médio, e até o paciente de baixo risco também. Existem scores mais objetivos, esse é um dos exemplos, que é o score TIMI, então que a gente aplica uma pontuação, e aí 3 ou 4 intermediários, 5 ou mais é alto, abaixo disso é baixo. E por que é tão importante classificar, pessoal? Porque de acordo com a classificação, a gente sabe para que lado a gente vai andar. Então, um paciente que é classificado de baixo risco, ele não vai para cateterismo, ele vai para um teste não invasivo, que eu já vou comentar daqui a pouco. E aí a gente define, se for negativo vai para cá, se for positivo ele fica e vai para cateterismo. O alto e o médio risco, preferencialmente cateterismo sim. E aí eu vou falar a questão de tempo, mas a gente define que ele vai fazer invasão, porque é aí que a gente vai fazer o tratamento com benefício muito maior. Essa é a indicação última que a gente tem dos cateterismos na síndrome sem supra, que é da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2014, né? Quando a gente vê, existe um padrão de cateterismo que é um padrão muito parecido com o que se faz no supra, ou seja, o doente deve fazer o CAT em 2 horas da sua apresentação. Quem é esse doente tão grave para ser tratado assim? É uma angina refratária, é um doente que está com insuficiência cardíaca chocado, é um paciente que está com angina recorrente. Esse é o doente que tem que voar para a hemodinâmica. Então, ele é sem supra, mas ele é praticamente tratado igual a um supra. E aí existe o doente que faz o teste não invasivo, que é o paciente de baixo risco, e existe os doentes que, na verdade, fazem o teste invasivo, mas em tempos diferentes. Então, eu tenho aquele paciente considerado de alto risco, ou seja, um score alto, aí Grace ou TIMI, são 2 scores que a gente pode usar, ou que tem a troponina positiva, ou que tem um infranivelamento no ST. Esses doentes são de alto risco. Eles vão todos para o cateterismo em menos de 24 horas. Todo infarto, pessoal, sem supra, troponina positiva, é um doente de alto risco. Todo infranivelamento é um doente de alto risco, tá? Quando o doente não tem infranivelamento, não é infarto, está estável da parte hemodinâmica, não está recorrendo dor, e eu aplico um score, como aqueles que eu falei, o pontual do Brown, o TIMI, ou um score de Grace, que é um outro score específico que a gente pode usar, e ele é moderado, esse doente ele pode fazer o CAT em até 72 horas, tá? Então não preciso voar com ele. Eu posso ir com calma, fazer esse cateterismo com calma e definir a anatomia coronariana dele, tá? Aqui, só repassar aquilo que eu falei do tratamento. Então, a gente trata com AS, trata com algum antiagregante a mais, como eu tinha comentado na outra aula,
trata com enoxaparina, tá? E a gente pode ou não usar o inibidor da glicoproteína 2B3A em casos muito específicos. Quando vocês passarem no 6º ano, vocês vão aprender esse mnemônico, chama SACIP, tá? O que é o SACIP? É para vocês não esquecerem de fazer tudo. Então, é o kit sangue, que o doente recebe o AS, o clopidogrel e enoxaparina, tá? Que seria o tratamento base, o kit anticola desse doente para não continuar formando trombo. O A de alto risco, pacientes com muito trombo, só na hemodinâmica a gente usa inibidor de glicoproteína 2B3A. O C de coração, doente estável, a gente começa IECA, beta-bloqueador, estatina. O I de isquemia, isso é muito interessante porque esse tipo de doente, ele é um doente que ele vai muito bem com nitrato, então se ele chega com dor, tem aquele infradesvelamento no eletro, geralmente a gente tenta dar nitrato para o doente, faz exordil 5 miligramas até 3 comprimidos a cada 5 minutos, e se não responder ou ficar refratário, muitas vezes liga a nitroglicerina endovenosa. O que a gente costuma ver é como é suboclusão, o vaso relaxa, o doente melhora da dor e o infra some. A alteração dinâmica é um sinal também de mau prognóstico, é um sinal de gravidade, classifica o doente como alto risco, e é só uma demonstração e uma confirmação de que aquele problema do doente é coronariano. A morfina, pessoal, ela pode ser usada também, mas ela não é a primeira escolha. Por quê? Porque pode rebaixar, dar náusea, dar vômito, e ela é um medicamento que se eu vou usar, não vou usar pela dor, pela analgesia, eu vou usar para melhorar e pelo efeito venodilatador. O problema é que o efeito venodilatador é menor que o nitrato, e atualmente a gente tem alguns estudos mostrando que ela tem interação com a absorção do clopidogrel e até do ticagrelor, porque ela pode fazer paresia gástrica. Então, é muito raro a gente usar morfina, isso tem sido desencorajado. A gente, aqui no Encore, não lembro a última vez que eu usei, a gente tem deixado isso de lado. O P é a perfumaria, que a gente chama, então dá o protetor gástrico, dá hidratação, repouso, insulina para o diabético, e a estratificação, que é um dos pontos importantes, não tanto quanto o supra naquela correria, mas que faz parte ou cateterismo, ou a gente fazer o teste não invasivo. Aqui, exemplos de testes não invasivos que a gente pode fazer, pessoal. Então, o doente depois serial marcador negativo, tem o eletro normal, não está recorrendo dor, eu posso levar esse doente para um teste ergométrico, é um exame fácil de ser reproduzido, pode ser feito em qualquer paciente na emergência, desde que a condição física permita. Então, não posso botar um amputado para fazer um teste ergométrico, um obeso mórbido para fazer um teste ergométrico, então ele tem que ter condição mínima de fazer. Esse teste, geralmente, para essa situação, um teste atenuado, um teste um pouco mais leve, só para ver se induz isquemia ou não. Tem que ter médico sempre, obrigatoriamente acompanhando, porque ele pode ter dor ou ter algum evento cardiológico no momento da realização. E é importante, antes de fazer o exame, escolher bem pelo eletro. Então, vocês não vão colocar um paciente com pré-estação com Wolf no eletro, vocês não, no ergométrico. FA não é um bom exame, BRE ou BRD não são pacientes bons, porque o eletro já tem alteração basal. Então, esse tipo de doente não vai bem para o exame. Tem que ser um doente com eletro praticamente normal, para que a gente possa ver a alteração eletrocardiográfica e realmente dê o diagnóstico. Um outro exame interessante é a cintilografia. A cintilografia de perfusão miocárdica, ela pode ser feita em repouso. Então, se o doente tem menos de 6 horas de dor, às vezes eu injeto o radiofármaco e, na verdade, não é um repouso, ainda é um estresse. Ele vai marcar onde a perfusão estiver adequada e onde tiver falha, ele não marca. E eu consigo correlacionar as paredes. Ela tem uma especificidade maior e o bom é que ela marca a parede acometida do coração. Aqui um exemplo, por exemplo, na cintilografia, comparando, né? Então, uma fase de repouso e uma fase, repouso e estresse. E ela faz a comparação das paredes. Então, por exemplo, aqui é anterior, lateral, inferior, septal. Aqui é anterior, ápice e inferior. Aqui é septo, ápice e lateral. E você faz sempre a comparação direta para ver se tem alguma falha ou não. Essa é uma cintilografia, por exemplo, absolutamente normal, não tem nada de alteração. Essa aqui já é uma cintilografia totalmente diferente do que vocês viram anteriormente, né? Por que eu estou falando isso? Vocês veem que a parede inferior, aqui está o repouso inferior, lateral, anterior, septal, e aqui vocês veem que no estresse some praticamente tudo. Então, ou seja, tem um marcador inferior,
mas toda a parede lateral, anterior septal, ela praticamente desapareceu, mostrando como você deve ter alguma oclusão coronariana que faz esse desequilíbrio da imagem. Essa aqui é um outro exemplo de exame que a gente pode fazer, principalmente paciente de baixo risco. Hoje a gente tem a possibilidade em pronto-socorro de fazer tomografia de coronária. Ela não vê especificamente perfusão, a gente tem alguns softwares novos agora avaliando, mas o principal é a anatomia. Para paciente de muito baixo risco, você acha que nem é coronariano, vai muito bem nessa avaliação, você mostra que o vaso é normal, você praticamente esquece o diagnóstico, tem um valor prognóstico excelente para os doentes para acompanhamento. E ainda, para aquele doente que tem, né, que é moderado ou alto risco, preferencialmente, mais uma vez, o cateterismo. Aqui a gente comentou na última aula, então, ou radial, ou femoral, vou até o coração, filma a coronária do doente. Aqui um exemplo da coronária esquerda, então aqui a artéria circunflexa, ramos marginais, artéria descendente anterior, e aqui um exemplo de uma lesão grave na coronária esquerda, né? Então desce aqui a descendente anterior, aqui a diagonal, aqui a descendente anterior vindo para baixo, e uma suboclusão do vaso nesse ponto aqui. Isso aqui geralmente é responsável por uma síndrome sem supra, com infrasenvelamento, com muitas vezes com marcador positivo, como a gente mostrou. Veja o que é diferente aqui, o vaso está aberto, então eu tenho tempo de passar uma corda, de tratar esse doente, e eu tenho perfusão no local. Eu posso ter um pouquinho de morte de miócito, mas é muito pouco. Geralmente esse doente ele não tem aquela perda enorme, não faz marcador tão alto, geralmente não tem choque cardiogênico por isso, dá tempo da gente pegar e tratar. Tem o outro lado, lembra que eu falei? Isso aqui é para ser tratado em 24 horas, então não é para deixar isso aqui do jeito que está, porque esse doente fecha, né? Esse doente vai ocluir o vaso, esse doente depois vai suprar. Então, é um doente para estar internado, dou os medicamentos, estabilizo a placa, levo o cateterismo e faço o tratamento da lesão, tá? Aqui uma coronária direita, mais uma vez uma lesão, veja que você vê o lumen vindo, aqui ela vai bifurcar descendente posterior, ventricular posterior, uma lesão grave nessa porção antes da bifurcação. Não é tão crítica quanto essa lesão que vocês estão vendo aqui, mas é uma lesão grave também. Lembra que eu falei que 70% de oclusão, a lesão é grave, aqui tem pelo menos uns 80, aqui tem 95, né? Então, lesões graves. A gente faz a angioplastia igualzinho, a gente falou de supra, então, entra, insufla o balão, abre o stent, lembrando que o stent é muito pequeno. Quando a gente fala em coronária, pessoal, as coronárias maiores que a gente tem, elas têm 3,5, 3 milímetros de diâmetro, então é muito pequeno, né? A gente olha na imagem, parece uma coisa enorme, mas é muito pequeno. A gente, às vezes, chega a fazer intervenção em coronária de 2, 1,5 milímetro, tá? Isso é muito pequeno, é um fiozinho de cabelo, na verdade, e que faz um estrago todo, como vocês bem sabem, pelo infarto, né? Aqui, de novo, só mostrando a questão da angioplastia, então a placa suboclusiva, passa a corda, insufla o balão e dilata o stent no local. E por que é tão importante abordar com o stent, pessoal? Porque quando eu tenho um paciente de um risco moderado ou alto, tratar o doente, abrir o stent no local, eu diminuo o evento, eu posso mudar a mortalidade desses doentes. Então, é importantíssimo fazer o cateterismo e tratar. Isso é só para vocês verem um dos estudos que, na verdade, marcou essa parte e que até hoje define o nosso tratamento. Num paciente com risco alto, então com o score time que eu tinha comentado alto, eu diminuo a taxa de eventos desses doentes de 30% para 19% por ter feito angioplastia precoce, e no doente moderado de 20% para 16%, ou seja, existe redução. Veja que no doente de baixo risco, eu praticamente não mudo nada, né? Então, o baixo risco, não invasivo. O alto e o médio é que eu levo esse cara para o cateterismo. O alto em 24, médio em 72 horas, e faço o tratamento quando tem indicação. Aqui só retificando o que eu falei, né, óbito, infarto, rehospitalização em 6 meses, vejo que quem não fez estratégia invasiva, infarta, morre, rehospitaliza muito mais do que quem tratou, né? Então a estratégia é importante sim, existe uma redução aqui, 22% de eventos, isso é uma coisa altamente significativa para a gente. Isso indica como é importante fazer o cateterismo. Por que isso eu estou focando tanto aqui, pessoal? Porque é muito comum a gente ver, principalmente em hospitais fora, que não tem hemodinâmica, o doente interna, o doente é um infarto sem supra, por exemplo, fica internado lá uma semana, toma medicamento, fica bem, não volta a ter dor.
E aí as pessoas dão alta para o doente antes desse doente ser transferido para fazer um cateterismo. Isso não pode, isso não pode. Primeiro porque está aí, eu estou mostrando para vocês como esses doentes se infartam mais. Segundo, porque esse doente está subocorrido, lembra do que eu tinha comentado, né? Até me preocupa mais na alta para um sem supra para casa do que para um supra, porque o supra, na teoria, lógico que a gente não respeita sempre essa anatomia, mas na teoria, o vaso está ocluído completo. Teoricamente, ele perdeu aquela parede. O sem supra está subocluído. O risco desse doente fechar e complicar é muito maior até. Então, esse é um doente que não pode ir para casa. Ele tem que fazer o cateterismo da alta, nem que demore. A gente está acostumado a falar 24, 72 horas. Nos serviços que tem hemodinâmica, isso acontece. A gente sabe que em serviço que não tem hemodinâmica, infelizmente, demora muitas vezes a transferência pelo serviço de regulação. Mas é importante que o doente fique e faça, tá? Porque ele pode suprar, ele pode complicar, ele pode reinfartar. Ele é um paciente com vaso absolutamente subocluído, tá? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a atenção. Vocês ainda vão ver muito disso daí na faculdade e eu fico à disposição aí. Fale. Manda. Só uma dúvida. Corre o risco de, no CAT, ter um deslocamento do trombo na hora que for fazer o cateterismo, ter, sei lá, um trombo ajusante, alguma coisa assim? Você fala de soltar para a periferia? Tem. Isso. Tem. Isso é relevante. Tem. Não é raro, às vezes na hora que você vai fazer angioplastia, você balona, principalmente quando passa a corda, e principalmente na hora que você balona, de voar trombo para a periferia, né? E não só trombo, mas se é placa muito calcificada, às vezes até cálcio para a periferia. Vou te falar que o cálcio, Rafael, não tem muito o que você fazer, porque infelizmente não tem muito como mexer com isso. O trombo, se a carga trombótica é muito, muito alta, você vê um monte de imagem negativa, vai mexer e fica embolizando, a gente acaba que muitas vezes na hora a gente pode lançar a mão de uma coisa que chama tromboaspiração. Então a gente entra com um catéter, aspira o trombo do doente e tira o trombo de lá. A gente tem alguns trabalhos mostrando que fazer tromboaspiração de rotina em todo mundo não funciona, mas quando é com casos selecionados, que o fluxo fica lento, o vaso fica fechado, a gente faz sim. E isso muitas vezes obstrui. E uma outra coisa que pode ser feita é usar o inibidor de 2B3A, que é o que eu falei, que são casos na hemodinâmica, tem muito trombo, o fluxo fica ruim, fecha a periferia, a gente deixa com um medicamento específico para tentar dissolver esse trombo. Quando vai muito distal, Rafael, muito lá na ponta da coronária, e infelizmente você não tem como desobstruir, porque não tem como abrir stent lá. Então, deixa correr médio, mantém o anticoagulante, o AS, o clopidogrel, e muitas vezes acaba recanalizando até espontâneo, né? Mas infelizmente ainda é uma limitação que a gente tem, graças a Deus acontece não na maioria, na minoria dos casos, e dá para a gente conseguir tratar. Alguém mandou, César mandou aqui. Existe alguma preferência pelo uso de algum score? César, tanto faz, viu? Na verdade, vocês costumam aprender mais o Brown, porque o Brown é uma coisa decorativa, e às vezes na emergência, para um clínico geral, é mais fácil de aplicar, mas ou time, ou Grace, ou Brown, tanto faz. Para publicação de trabalho, geralmente é time ou Grace, tá? Porque é uma validação objetiva, né? Então acaba sendo uma coisa mais fácil de ser aplicada, mas tanto faz. O que você tiver na mão e souber usar, você pode usar. A gente prefere que vocês pequem por excesso. Então, o Brown deu alto, o time deu médio. Então, usa o Brown, pelo menos você vai estar fazendo a mais pelo doente e não vai comer bola com isso. Esse é importante. O professor Nicolau aqui no Encore, até é bem claro em falar, se você souber usar 2, se tiver 2 na mão, usa 2. E aquele que der mais alto risco, você usa ele como o principal. O que mais? Portugal. Acho que o Brown estava lá, dor precordial. Ela tem que ser típica para você pontuar ou a típica também entra? Geralmente, Rafael, o cara que vem com síndrome coronariana mesmo, está com dor mantida, geralmente é típica. Geralmente o doente você olha, você não tem muita dúvida, não. Mas o principal é o cara chegar com dor no pronto-socorro, dor prolongada. Esse é o fator que pesa. Né? Então, é uma dor no peito, dor prolongada. Chegou no pronto-socorro com a dor, pelo Brown ele é alto risco. Né? Que mais, pessoal? Vamos lá. Não é possível que não tenha mais nada. É que essa aula ela é parecida do Supra, né? Na verdade, os medicamentos são iguais, tirando o trombolítico.
a intervenção é que muda um pouco, porque não é aquela correria. Você faz uma coisa um pouco mais com calma, tem um tempo para fazer, mas o modelo da aula é muito parecido. Deixa eu ver, portanto, na suspeita de síndrome sem supra, com eletro, sem muitas alterações, faz o pacotão medicamentoso inteiro antes da troponina, ou tem alguns medicamentos que aguardam? Depende. Se você avaliar a dor do doente, Lucas, e achar que é claramente uma síndrome coronariana, porque é a angina que o doente tem, e é um cara de 70 anos de idade, diabético, hipertenso, tabagista, pronto, o doente que tem tudo para ter angina, você pode já sair medicando o doente e até sair a troponina, e aí você só vai definir com a troponina se ela é alto risco, se ela é médio, para que lado você vai em termos de tempo para estratificação. Se você está atendendo o doente é só uma dor no peito, que você não consegue falar para mim que aquilo é uma angina, quer dizer, é uma dor, mas é uma dor inespecífica, eu estou coletando uma troponina para ver se tem positividade ou não, porque o eletronormal, ele não é ainda uma síndrome coronária aguda. Então, eu estou avaliando uma dor no peito, é diferente. Se você ainda não deu o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, não é para sair tratando o doente. Então, espera. Às vezes, vocês acham que dor epigástrica é síndrome coronária aguda, às vezes é colestite aguda. Então, às vezes é pancreatite. Então, cuidado. Porque muitas vezes vocês vão medicar o doente para uma coisa, ela é outra completamente diferente. Então, sempre pensar nisso. Achou que é síndrome coronariana, medica. Achou que é dor torácica, calma. No máximo dá um AS, espera o marcador, seria o eletro, e a gente faz a avaliação da dor. Tá? O que mais? Vamos lá. Nada? Nem escrito? Vocês estão com vergonha aí? Nada, pessoal? Rafael, nada? Lê nada? Tá bom. Ficou claro para vocês? Não sei. Pediram para falar um pouquinho de Wellens agora. Acho que perguntaram no Timal, nos elétricos. O Wellens, pessoal, é o seguinte. O Wellens quando a gente vê um padrão que a gente chama de plus-minus. Então, você vê a onda positiva e a onda negativa no eletro. O Wellens, quando o doente vem com dor no peito, não tem sobrecarga, não tem bloqueio de ramo esquerdo, não tem área inativa, ele tem uma altíssima correlação com suboclusão do IDA. Então, a especificidade chega a ser 90%, 95% com a suboclusão da descendente anterior. Então, o Wellens para a gente é uma coisa importante quando a gente está avaliando os pacientes, sim, tá? É engraçado porque o Wellens, geralmente, que você olha nos scores de risco, ele não entra. Mas para a gente, ele sempre é considerado alto risco, sempre, tá? E a gente coloca esse doente como alto risco e faz o cateterismo em até 24 horas. Às vezes, quando vocês estão vendo o Wellens parece até um supra. Às vezes, você tem uma morfologia muito parecida. Se você tiver dúvida, trata como supra, não vai ficar fazendo muita ciência, nem é para fazer. Lembra que é ou é lesão suboclusiva ou fechou mesmo, tá? E tem que correr, mas o Wellens é isso, geralmente suboclusão ideal, tá? Mais alguém? Nada aí? Opa! Nitroglicerina, ser superior, posso. Então, quem já foi ler essa parte coronariana, já percebeu que em muitos lugares fala para usar nitroglicerina, não usar nitroprusiato, né? A nitroglicerina, primeiro, ela é venodilatadora e ela diminui um pouco o retorno venoso, com isso diminui um pouco a distensão de fibra e melhora o consumo cardíaco. Então, diminui um pouco a dor por esse motivo. Segundo, ela tem ação vasodilatadora coronariana, então ela melhora o fluxo coronariano também. O nitroprusiato, ele é mais arteriodilatador periférico. Então, o que se imagina, e isso foi, a princípio, mostrado só em estudo experimental em porco, na década de 60, 70, é que quando você usa nitroprusiato, você vasodilata a periferia arteríola, e, teoricamente, como a resistência é muito baixa, você joga o sangue para a periferia e você roubaria fluxo coronariano. Então, tem muito autor que defende que o nitroprusiato é contraindicado na coronária, porque você pode roubar o fluxo coronário e até piorar a dor coronariana do paciente. A gente tenta evitar sempre, usar sempre a nitroglicerina por esse motivo, tá? Tem casos refratários com hipertensão muito grave que a gente às vezes associa o nitroprusiato também, às vezes não tem jeito, mas isso é uma raridade. Geralmente a nitroglicerina é a primeira opção por esse motivo e por essa suposta aí contraindicação, tá? Lembra da nitroglicerina, tem um problema, hein? Se me perguntar de Viagra,
Cialis, porque não pode, Viagra 24 horas, Cialis 48, 72, cuidado, porque se o doente tomar, ele pode ter hipotensão severa, pode ficar até refratário do ponto de vista da hipotensão, hein? Sempre perguntar ao paciente, viu? E ele nunca vai falar que usa, então sempre questiona ativamente, né? O que mais? Nada? Rafael, Alexandre, nada? Acho que não, professor. Eu sei que tem um pessoal da 107 aqui do segundo ano. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo que pareça básica, assim, por favor, perguntem, não fiquem com dúvida, não. Nossa, 107 é fogo, hein? Essa hora que vocês estão literalmente velho, pelo amor de Deus, pessoal. Que coisa, hein? Que fase, né? Eita, tá bom. Pessoal, bem-vindos aí, pessoal do segundo ano que está assistindo também, hein? Muito bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para perguntar sim. Até se tiver uma dúvida depois ao longo dessa semana, quiser perguntar semana que vem, pergunta também, não tem problema nenhum, tá? Muito bem-vindo aí. Pessoal, então, ó, tá que vocês estão tranquilos aí, a gente vai terminar, mas depois o Rafael e o Alexandre colocam disponível para vocês poderem ver. E prazer estar com vocês de novo. Espero que tenha ficado claro esse contexto de abordagem, é diferente do Supra. E aí, semana que vem a gente faz alguma outra aulinha, vai passando e vai tentando mostrar para vocês alguns temas de emergência aí. Combinado? Tá ótimo, Então, obrigado, professor. valeu, Obrigado, pessoal. obrigado. Bom descanso para todo mundo. Até semana que vem, hein? Grande abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até mais, vambora. Tchau, tchau.